Certa vez, um homem caminhava por uma estrada quando, distraído, caiu em um buraco. O homem então gritou por ajuda, mas ninguém apareceu. Ele tentou de todas as formas escalar as paredes do buraco, mas sempre escorregava e caía. Ele chorou, xingou, gritou, se culpou, culpou a pessoa que cavou o buraco. Depois de muito sofrimento, depois de muito pensar e analisar a situação, ele teve a ideia de fazer buracos para colocar os pés e assim conseguir subir e sair daquele lugar. Depois de muito suor, dedos machucados e braços arranhados, ele conseguiu por fim sair dali. Meses depois, ele precisou passar pelo mesmo caminho. Como ele andava muito distraído, ele acabou caindo no mesmo buraco. Desta vez, ele se irritou por ter cometido o mesmo erro. Ele xingou e gritou. Passaram-se mais alguns meses e ele precisou passar pelo mesmo caminho. Novamente distraído, o homem caiu no mesmo buraco pela terceira vez. Desta vez, ele não chorou, não gritou e nem xingou. Ele só fez o que precisava ser feito para sair dali. Passaram-se mais alguns meses e o homem precisou passar pela mesma estrada, mas desta vez ele lembrou do acontecido e lembrou de desviar o caminho. Um ano depois da primeira queda, ele precisou novamente passar pela mesma estrada, mas dessa vez ele decidiu escolher um caminho mais seguro para chegar ao seu objetivo. Essa história, que eu contei aqui, realmente parece absurdo. Como que a pessoa passa pela mesma estrada várias vezes e não se lembra daquele buraco e cai de novo, gente? Olhando por essa visão do buraco, parece que é absurdo, Mas quantas vezes na vida a gente acaba caindo no mesmo erro, Seja de relações tóxicas, de relações amorosas, seja de relações de amizade, seja de relações de trabalho, ou qualquer outro fato da nossa vida. Muitas vezes a gente se pega no mesmo erro. Quando a gente está vivendo aquilo, às vezes a gente não consegue enxergar. Mas se a gente se distanciar um pouco e ver o que está fazendo mal pra gente, às vezes o que está causando aquele estresse, aquela dor de cabeça todo dia, a gente vai conseguir analisar a nossa vida e ver realmente quais são as relações que não estão sendo saudáveis pra gente, para que a gente consiga analisar e ver como que a gente pode sair dela. Às vezes a gente vai ter que acabar com um relacionamento de amizade. Às vezes a gente vai ter que dar um basta. Tem relações, tem ciclos da vida que eles têm que se findar e a gente tem que seguir em frente. E nem todo mundo que chegou com a gente naquela caminhada, amigos de infância, enfim, nem todo mundo vai seguir com a gente pelo resto da vida. E isso é normal, é natural. Basta você analisar o que você quer para sua vida, qual é o momento da vida que você está, para que você realmente decida o que é melhor para você nesse momento. Se for sair do trabalho, se for acabar com uma relação. Quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, eu tinha uma melhor amiga. Eu gostava demais dessa minha melhor amiga. Ela era uma pessoa animada, a gente brincava, se divertia muito. Só que essa minha melhor amiga, a minha mãe não achava que ela era uma boa companhia pra mim. E naquela época eu não conseguia enxergar direito o porquê dessa preocupação da minha mãe. E a gente foi amiga até a adolescência. Só que desde de criança até a adolescência aconteceu vários fatos que mais tarde, eu tendo maturidade, para observar esses fatos, já distante do acontecimento, porque eu já não tinha mais amizade com ela se mudou de cidade, enfim. Eu pude realmente ver por que a minha mãe não gostava daquela minha amizade. E assim, eu vou relatar alguns fatos que aconteceram só para vocês conseguirem entender. Teve algumas vezes que teve festa na escola. Então a minha mãe, eu pedia permissão para minha mãe, para os meus pais, e eles deixavam eu ir. Tanto eu quanto outras amigas, e a gente ia. Só que a mãe dessa minha amiga, às vezes ela não deixava ela participar dessa festa. Ou se ela participava, ela não poderia, por exemplo, ir dormir na casa de uma colega ou coisa do tipo. Coisa que em determinadas casas que minha mãe confiava, que a gente... Naquele tempo que a gente morava em Ilha Comprida. Naquele tempo, era uma cidade muito pacata, a gente meio que conhecia todo mundo. Enfim, em algumas casas que minha mãe confiava, ela costumava deixar, Quando eu era um pouquinho maior assim, às vezes eu dormia de vez em quando na casa de um amigo. Casa de uma amiga, aliás, Minha mãe deixava eu dormir na casa de alguma amiga. Desde que ela conhecesse os pais, enfim, essas coisas. E teve algumas vezes que a gente foi em alguma festa assim da escola e que acabou às vezes por volta de 8, 9 horas da noite. E essa minha amiga, ela foi dormir na casa de uma amiga sem avisar a mãe dela. Então ela falou que ia pra festa e depois voltava pra casa. E simplesmente foi pra casa e não voltou. Quando era mais ou menos meia-noite, aconteceu da polícia bater na minha casa
né, acordou meus pais e perguntou, né, por essa minha amiga, com a mãe dela na viatura, e eu falei que ela não tava na minha casa, mas que eu sabia na casa de quem ela tinha ido dormir. E aí lá fui eu, gente, andar pela primeira vez dentro do carro de polícia, né, pra poder levar na casa, porque eu não sabia falar o endereço, eu só sabia ir, né, e minha mãe também não sabia, e a gente foi lá pra falar onde que era a casa. E chegou lá, eu lembro que essa minha amiga ainda ficou brava comigo, né, porque eu contei. Mas era uma coisa, gente, que precisava ser feito, né? Ela bateu na minha casa e outra, a polícia ainda, enfim, foram situações assim bem desafiadoras, até pra minha mãe, né? Ver eu, tipo, pequena, passar por isso. Então era coisas assim que minha mãe não gostava. Aconteceu um outro fato também, né? Que acabou que a gente chegou da escola e a minha amiga não desceu no ponto que era pra descer da casa dela. E aí a mãe dela já estava no ponto seguinte, que era o ponto da minha casa, com a minha mãe e me perguntou dela. E na hora ali, gente, eu acabei, né, meio que omitindo a situação, falando que não sabia pra onde ela tinha ido. Na verdade, eu sabia, né? E aí parou uma outra pessoa, né, um rapaz lá que era da escola e me desmentiu na cara dura. Minha mãe ficou tão brava comigo. Mas essa foi acho que foi, ou se foi a última, ou foi uma das últimas vezes que aconteceu isso. Mas enfim, eu só tô ilustrando isso aqui pra vocês entenderem o quê? Realmente tem momentos na vida que a gente acaba errando, né, várias vezes. Às vezes a gente não percebe que tá errando. Isso é só um fato assim, né, um fato assim de criança e adolescência. Mas quantas vezes, mesmo a gente agora adulto, a gente acaba errando? A gente acaba às vezes ficando numa relação que a gente tá na cara, gente, que a relação não é legal, que a outra pessoa não respeita a gente, que a outra pessoa às vezes até humilha a gente acaba ficando. Ai, a pessoa se justifica, se desculpa e você acaba aceitando aquela situação. E só depois de muito tempo, às vezes, que você vai perceber que aquilo não era uma coisa saudável, nem pra você, nem pra outra pessoa, e que vocês estavam vivendo uma relação assim que não era legal. Isso acontece em relações de amizade, quanto aconteceu comigo, porque assim, por conta dessas mentiras que ela falava pra mãe dela, muitas vezes eu acabava mentindo pra minha mãe, coisa que eu não era de fazer e não gostava de fazer. Ou seja, era uma coisa que estava me levando a uma situação ruim com a minha mãe, uma relação que a gente sempre teve de confiança. Mas é claro, nesse momento de adolescência, às vezes, né, tem pessoas que passam por essas situações. Por isso, gente, que é tão importante a gente tirar um tempo pra gente analisar a nossa vida, ver o que a gente quer melhorar e quais são os pontos que a gente está literalmente pecando, né? Com a gente mesmo, no sentido que a gente não está se fazendo feliz o suficiente, que a gente pode melhorar com a gente mesmo através das relações, através de nos respeitarmos, como pessoa, respeitar as nossas crenças, respeitar os nossos valores, as coisas que é importante pra gente. O fato é que todos nós cometemos erros. Infelizmente ou felizmente, a gente acaba cometendo alguns diversas vezes. O importante é a gente analisar a nossa vida e ver quais erros que a gente está cometendo e como que a gente pode superar isso. A gente aprende com os erros e se recupera. O importante é a gente ter maturidade para escolher na vida novos caminhos. Eu espero de coração que essa reflexão possa ajudar você de alguma forma. Se ajudou você pode deixar um comentário, compartilhar com um amigo, curtir aqui pra mim, que isso ajuda demais, tá bom? Eu desejo que você tenha um lindo dia, uma linda semana e uma excelente vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!